Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Quem liga à televisão para ver as notícias depara-se com a figura solitária do pivô. Mas dar notícias está longe de ser trabalho de uma só pessoa. Para começar, existe uma equipa a trabalhar na Regi. A Regi é uma cabine onde se controla a técnica e o conteúdo que o programa de televisão exige. Aqui trabalham operadores de som, imagem e infografismo sob a orientação do realizador. O realizador é como um maestro que orienta a banda para uma sinfonia que se quer limpa, sem ruído e reduzida ao essencial, dar as notícias. Para isso é importante sentir o audiovisual. Quem o diz é o nosso próximo convidado, realizador de informação, há 2 décadas. Vasco Josué começou como técnico de exploração na NTV, um canal criado no Cabo há 22 anos. Com sede no Monte da Virgem, justamente aqui, nas instalações da RTP, a NTV assumiu-se como um canal urbano a operar a partir da região norte. Quem o conhece sublinha o bom humor, o colega sempre bem disposto. E desta época de NTV, lembram também as bolas de Berlim da Aipal que o Vasco trazia quando o trabalho entrava noite dentro. Mais tarde, a NTV foi comprada. O Vasco e a restante jovem equipa transitaram para a RTP. Hoje trabalham diariamente no canal de informação da Estação Pública. O nosso convidado realiza os jornais da RTP3, RTP2 e RTP, com destaque para o velhinho Jornal da Tarde. Mas vemo-lo ainda a comandar programas informativos e de desporto, como os jogos da Seleção Portuguesa de Futebol. Citando uma colega, há pessoas que nos dão uma leveza, são profissionais e leves. É importante saber que do outro lado está uma pessoa firme que vai reagir bem, que não nos vai deixar pendurados. Já outros colegas parecem saber que quando se trabalha com ele, a Regi sabe que existe frontalidade, transparência e responsabilidade. E também já se sabe como o jornal vai fechar. Está feito, mais um para o arquivo, diz o realizador depois de ouvir o calhau da emissão. Como se gera esta equipa, o stress do direto, vamos conhecer tudo isto e mais hoje com o nosso convidado, Vasco Josué, 48 anos, realizador de informação. Olá, Vasco. Olá. Olá, obrigada por estares connosco. Eu aqui agradeço, não estou habituado a estas mordomias, mas fico muito sensibilizado pelo vosso convite. Apesar de eu ser totalmente inexperiente nestas matérias, tentarei dar o meu melhor e vou tentar falar devagarinho, que é uma coisa que eu não costumo fazer habitualmente. Mas aqui vou tentar ter esse particular cuidado. E nós agradecemos e sabemos bem que tu estás mais habituado a ver entrevistas do que propriamente estar no lugar do entrevistado. Sabias que fazias esta diferença, ou que fazes a diferença quando estás na Regi para quem está a apresentar? Eu ia começar por aí. Enquanto estavas a ler esse texto introdutório, eu tomei aqui 3 ou 4 notas. Aproveitei essa tua introdução para fazer um esclarecimento e uma outra pergunta. O esclarecimento é: eu era mais de comer as bolas de Berlim do que de trazer as bolas de Berlim. Da mesma forma Alguém as comeu também. Da mesma forma que ainda hoje, já fizemos uma evolução, uma migração. Não é bolas de Berlim que nós habitualmente tratamos de degustar, é mais bolo, preferencialmente de chocolate ou com algum componente visível de chocolate, que eu tento promover ou tento convencer alguém que chega de novo que traga. Claro que depois espalha-se a fama de que o Vasco é que é o guloso, mas na verdade isso não é verdade. Porque eu tenho a fama de ser o guloso, mas o proveito dessa gulosice ou dessa gulodice é, na verdade, expansível a toda a redação ou a toda a Regi. Portanto, é verdade que havia bolas de Berlim há uns anos, é verdade que agora há menos bolas de Berlim, há algumas vezes há bolo de chocolate por minha provocação para com os mais novos, mas o mais importante de todas essas verdades é que isso é para ser degustado e desfrutado por toda a gente. Está feita a primeira explicação. Mas ficaste bem visto? Era pior se tivéssemos dito que comias e afinal era só tu que trazias. Não é verdade. Eu sou um bocadinho gulambareiro, mas apesar de tudo gosto de café sem açúcar. Portanto, há aqui um equilíbrio que eu tento ter na minha vida e também nas minhas aventuras gastronómicas. É verdade. Okay. Agora, queria fazer-te uma pergunta, se é que posso.
Acho Aliás, que não, eu devia estar mas... aqui para responder a perguntas e não para fazer perguntas. Mas faz. Mas vamos a isto. Tu falaste aí que já percebi que fizeram um trabalho de casa, andaram pelos corredores a conversar com pessoas que me conhecem, a fazer algumas perguntas sobre mim, a fazer alguma investigação, e há uma palavra ou duas que eu retive. Duas palavras e uma expressão. Tu falaste que há pessoas que falam em mim e falaram numa certa leveza e responsabilidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu perfil pessoal, acho que sim, e tem muito a ver também com aquilo que é o nosso contexto real. Na verdade, nós quando trabalhamos em informação diária, temos que ser responsáveis, porque estamos a passar para o espectador um conjunto de informações que tentamos que sejam o mais verosímeis possível, obviamente, e como nós trabalhamos num ritmo, não é sempre assim, mas é muitas vezes assim, é um ritmo um bocadinho alucinado, às vezes temos que ter alguma leveza também na forma como o fazemos. Uma leveza no sentido de relativizar as coisas, porque as coisas são graves, são importantes, são relevantes, mas há sempre coisas de facto mais importantes. Alguém que esteja pior do que nós, alguém que esteja... Há sempre alguém que está... E há o facto da própria equipa também não colocar já pressão numa emissão que tem já outro tipo de pressões, não é? Portanto, Sim. a leveza é importante também nesse sentido. Sabes que há às vezes quando me convidam para falar sobre a minha profissão, nunca o fiz num podcast, já o fiz noutros palcos, É estreia. mas nunca num podcast, em palestras ou em conversas com alunos ou com masterclasses que eu possa promover de alguma forma, e perguntam-me qual é a minha profissão. E eu adotei uma estratégia e acho que encontrei uma boa fórmula de o explicar. Então diz-me lá qual é a tua profissão. Eu dizia, eu sou gestor de caos. Ok. Essa foi a fórmula, acho que é a melhor fórmula que eu encontrei, ou a melhor conjugação de palavras que eu encontrei para definir aquilo que é o meu trabalho. Porque eu acho que, na verdade, é, muitas vezes, pouco mais do que isso aquilo que eu sou. É um gestor de caos. Porque uma regi é um local, muitas vezes, caótico, e que só o percebe, ou só o sente, ou só o sabe verdadeiramente quem lá passa muito tempo, porque não é assim todos os dias, claro, senão não seria saudável, mas na verdade muitas vezes é um local caótico no sentido em que há muitas pessoas, às vezes há barulho, há um conjunto de distrações e há um conjunto de pequenos erros que são cometidos ou podem ser cometidos nesse contexto e são aceitáveis nesse contexto, por um lado. Por outro, não são aceitáveis a uma determinada escala porque estamos a falar de trabalho e de termos profissionais e de sermos dedicados. E nesse sentido, essa forma de eu dizer que sou gestor de caos foi uma das formas que eu encontrei de explicar de uma forma simples àqueles que nada têm a ver com este mundo qual é o meu trabalho. Olha, e precisamente neste... Deixa-me só dar aqui uma outra nota, okay, desculpa. Falta-te a terceira. Falta outra, é verdade, que é aquela consideração final que tu falaste, que é dizer que eu muitas vezes digo, e é verdade, não será sempre verdade, mas grande parte dos dias será. O está feito? O está feito, mais um porquinho. Na verdade é isso. É uma grande expressão. É uma expressão que nunca tinha... Não é uma grande expressão, é uma expressão que eu uso porque sai. A maior parte das coisas que eu digo saem de forma espontânea, não são premeditadas, nem são refletidas no dia anterior ou na semana anterior. Sai no momento e aquela que eu acho que de facto eu digo muitas vezes, quase sempre no final do Jornal da Tarde, sobretudo isso, porque na verdade nós trabalhamos para o arquivo. Logo, imediatamente após aquele momento em que nós saímos da regi, que aquilo é tudo feito em direto sempre, já está no arquivo, ou já está a caminho do arquivo, já está na história, já é passado, já não interessa mais nada. O que passou, passou, o que correu bem naquele dia, correu bem, não fazemos mais que a nossa obrigação. Aquilo que correu mal naquele dia, por alguma razão que dependia de nós e não estivemos bem, ou não dependia de nós, mas não correu bem, também não vamos dramatizar. Amanhã é outro dia, há outra oportunidade, este já vai para o arquivo, amanhã tentaremos corrigir e seguir em frente na nossa vida, para fazer mais outro para o arquivo. E o arquivo é o bem mais precioso de uma estação de televisão. E é por isso que temos de tratá-lo com muito cuidado, com muito carinho. Sem dúvida. É isso que eu procuro fazer. Sem dúvida. E isso também é uma forma de levar o trabalho com leveza, essa observação. Olha, aqui no seguimento de explicar às pessoas que não conhecem a área o teu trabalho,
Explica-nos, por favor, por norma, numa régie de informação, quem é que está presente? Com quem é que tu trabalhas? Antes da regi, eu acho que é importante perceberem aqui outra coisa, quem está fora, que é um programa de informação diário assenta num triângulo em que estão 3 pessoas, obviamente. É o pivô, que é o rosto da estação, ou o rosto do programa é aquela pessoa que vai falar para o espectador. Há o coordenador, que é a pessoa que é responsável pelos conteúdos que são emitidos naquele programa, no caso, o diário de informação. E depois há o realizador, que é a pessoa que é responsável pelas questões formais desse programa. É nesse triângulo que assenta a construção de um programa diário de informação. Não sei se respondi à tua pergunta ou se é preciso explicar um bocadinho melhor. Queria que especificaste. Tu falavas nas pessoas que estão na regi. Exatamente, que estão na regi. No nosso modelo de trabalho atual, não quer dizer que seja exatamente igual nas outras estações e nos outros países, no nosso modelo de trabalho atual, nós temos uma pessoa no áudio, uma pessoa na produção de informação, uma pessoa que é operador de mistura, o realizador, o braço direito do realizador, que é assistente de informação, um operador de controle de imagem, o coordenador, obviamente, e depois mais 2 pessoas que estão ligadas à questão gráfica. As barras de informação Os e os oráculos. oráculos. Eu disse barras de informação porque o oráculo às vezes as pessoas não sabem o que é. Portanto, barra de informação, que nós chamamos de oráculo, e informação gráfica que complementa a notícia e que faz parte da minha competência na questão de ser o responsável formal por aquele programa naquele momento. Qual é a função do assistente de informação? Dizes que este cargo, esta pessoa, é o braço direito do realizador da informação. Porquê? O assistente é a pessoa, é o braço direito de toda a gente. É o braço direito do realizador, é o braço direito do coordenador, é o braço direito do pivô, é o braço direito dos colegas da redação. Olha, há uns anos fizemos uma espécie de um mini-doc sobre os bastidores de uma emissão do Jornal da Tarde, foi o Daniel que fez, e ele dizia que a assistente de informação é uma espécie de a mãezinha, aquela pessoa que safa tudo, que responde a tudo, que ajuda a todos. É um bocado por aí. É a pessoa que, de facto, tem essa responsabilidade, que é aceder e juntar e ajudar a resolver uma série de problemas para que na hora da verdade as coisas corram bem ou corram melhor, com o mínimo possível de erros. Com o que é que tu te preocupas na hora anterior, na hora e meia anterior, por exemplo, a um Jornal da Tarde? Qual é a tua preocupação? Qual é a preocupação que deve ter um realizador? O Jornal da Tarde começa muito cedo, nós emitimos a partir da 1h, não é? Normalmente dura cerca de 1h15, com um intervalo pequeno pelo meio, que pode ter entre 5, 6, 7, 8, 9 minutos, por aí. Portanto, é cerca de 1h15 de emissão, menos esses poucos minutos de intervalo. Aquilo quando começa não é totalmente, mas é quase uma folha em branco, certo? Há um alinhamento que começa de forma precoce a ser construído pelo coordenador, que vai alinhando, vai fazendo o guião do programa, temos um software para isso, em que vai alinhando aqueles que vão ser os conteúdos a exibir naquele programa. Claro que aquilo que é preparado às 8 da manhã, 99% das vezes não tem muita proximidade com aquilo que foi emitido entre 1 e as 2h15, porque as coisas mudam, porque as notícias mudam, porque há coisas que eram para acontecer e afinal não acontecem. O mundo não para. O mundo não para e, portanto, tudo pode acontecer durante a manhã. E está tudo ali ao longo da manhã, no processo de construção de todo esse conteúdo. O realizador ali, eu acho que, para sermos honestos, é obviamente uma pessoa que tem que ser o tal gestor de caos que eu falei, mas é sobretudo no momento do direto. A preparação cabe mais à questão editorial. Claro que é conjugado com o pivô e com o realizador, mas a pessoa responsável pela coordenação, pelas questões editoriais, pela definição do que é que vai ou não vai ser exibido, é mais preponderante no antes. Durante, a pessoa da coordenação faz a gestão do que está pronto ou não está pronto, ou pode ou não pode ser emitido, e o realizador assume o comando da emissão a partir do direto. É quase como se fosse o apito inicial. O coordenador trata do estágio, prepara a comida para os atletas, prepara o aquecimento e depois o árbitro apita
e a bola começa a rolar, e então aí sim, o realizador acaba por assumir um papel mais relevante. Porquê? Porque tem que conjugar essas questões editoriais com as questões formais que ele foi preparando ao longo da manhã e com a gestão da equipa que está sob a alçada dele durante a emissão do... Sempre à espera do comando. Exatamente. Mas se na Regi o coordenador é responsável pelo conteúdo e o realizador pela forma, digamos assim, às vezes um não se sobrepõe ao outro, não tem que se sobrepor. Quem é que se pode sobrepor? Quem é que manda na Regi? É o realizador. No momento em que o programa começa, quando há o apito inicial, a partir do momento em que começa o direto, quem manda numa Regi é o realizador. Agora, uma das funções principais, se não a principal função de um realizador, além de ser um gestor de caos, a primeira regra, não só do realizador, mas de todos nós, devia ser o bom senso. E, obviamente, esse bom senso leva a que haja um equilíbrio naquele triângulo que falamos há pouco, entre o pivô, o coordenador e o realizador. Mas se nós fôssemos fazer uma situação, se fôssemos aqui falar sobre uma situação limite, levada ao extremo, na verdade, quem manda numa Regi e quem tem poder, com aspas, sobre todas as pessoas que trabalham na Regi e sobre as questões formais do programa que está a ser emitido, no direto, o responsável máximo é o realizador. Claro que, tendo bom senso e conversando e discutindo, encontrará sempre um acordo entre o pivô, o coordenador e o realizador. Haverá sempre um acordo entre os três para que as coisas se façam de uma determinada maneira. Vou dar-vos o exemplo concreto de hoje. Eu tinha previsto o início do Jornal da Tarde de uma determinada forma. Por sugestão do pivô, alterei a forma de o fazer. Porque eu achei que a forma que eu tinha definido estava correta. Mas para o apresentador de hoje, não era tão confortável por alguma razão ou sugeriu-me que fosse de outra forma. E eu achei que essa alteração da forma não ia contra nada de essencial, não comprometia nada do que era essencial, e eu, acedi. Porque eu sou, além de gestor de caos, de trabalhar com leveza e com responsabilidade, tento ter bom senso de perceber que ali não é momento para gerar conflitos, é momento apenas para gerir conflitos. E dentro desta gestão do caos, como tu apelidas a tua profissão, queres-nos dar exemplos daquilo que pode ser o caos dentro da Regi? Porque sabemos que há todo este planeamento, mas que as coisas aparecem quase folha em branco às 13 horas e vão... Não, folha em branco é de manhã, às 13 a folha está preenchida. Está toda preenchida. Podem mudar as linhas, sim, podem mudar exatamente. de sítio. É subir, descer, pronto. Sim. Coisas no alinhamento. Mas o que é que já te surgiu em 20 anos? Já acredito que muita coisa. Mas que caos é que tu já tiveste à tua frente? O caos tem a ver, sobretudo, com duas coisas fundamentais. Alguma falha técnica que possa acontecer, que nos obrigue a ir fazer uma coisa, fazer algo que não estava previsto naquele momento, como, por exemplo, uma peça que não está pronta, ou falha a meio, um direto que era suposto e afinal não está, ou um direto que vai começar e falha no imediato momento anterior a entrar no ar, ou até já falha já no ar. É nesse sentido que nós temos que nos adaptar e atuar e mudar a estratégia de forma o mais rápida possível. É quando as coisas falham do ponto de vista técnico que nós temos que nos adaptar e gerar alternativas. E não deixar o pivô pendurado, como também li no texto introdutório, não é? Essa é uma das minhas principais preocupações. Eu prefiro fazer uma coisa mal do ponto de vista formal, se for necessário. Eu prefiro pôr no limite. Eu prefiro decidir colocar um negro no ar do que, de forma consciente ou propositada, colocar um pivô, com licença, a coçar o nariz. Não sei se me fiz entender. Ou seja, eu prefiro passar por ser um mau profissional, cometer um erro do ponto de vista da gestão das tais questões formais, do que, de alguma forma, colocar em causa a imagem, porque isso depois tem implicações a nível da credibilidade do apresentador e do programa e da estação. E, sobretudo, hoje, não há 10 anos ou há 20, mas hoje, com esta proliferação das redes e com o acesso muito facilitado a todo tipo de pequenos deslizes, de uma forma massificada, chegam a toda a gente e é muito fácil ser apanhado. E eu tenho, primeira responsabilidade, nunca comprometer um pivô e nunca colocá-lo em xeque. Sempre que eu posso proteger, protejo. Nem que seja proteger de tossir no ar.
Posso dizer, aguenta, eu sei que, imagina, ele está a ler uma informação, está a ler uma notícia, e eu tenho mais 10 segundos de imagens, e estou a ver, e estou a sentir que ele está com um problema na voz, que vai tossir, ou quer espirrar, e eu tenho a obrigação de ler isso, e imediatamente falar com o colega do áudio, falar com o colega da mistura e dizer que ele não, vai calar-se e, no fim, cortar o microfone, aguentar as imagens um bocadinho mais, para ele poder tossir 3 segundos, voltar a abrir a via do microfone e então sim, ir a estúdio. E ele continuar. E ele continua como se nada fosse. Obrigada por estes bastidores, porque eu estou-me a sentir nos bastidores disto tudo e Eu espero só que quem ia nos ouça dizer também. Que agora há alturas em que tu, em vez de dizeres esta vai para o arquivo, esta vai para a meme. E eu evito que isso seja, ou tento evitar que isso seja. Hoje em dia, não é? Porque é uma coisa, olha, vou dar-te outro exemplo muito concreto. Nós no estúdio, como trabalhamos em direto, isto é sempre associado ao risco do direto. E o gestor do caos tem muito a ver com a questão com o risco do direto. Tem muito a ver com isto. Nós, a nossa regi, portanto, como nós emitimos o programa em direto, vai bater na continuidade antes de chegar às nossas casas como espectadores. E a continuidade tem pessoas, além de máquinas. E as pessoas trabalham com relógios, dão-nos contagens. E um segundo mais tarde, ou um segundo mais cedo, Faz toda a diferença. pode fazer diferença. Em 95% das vezes não faz diferença nenhuma. Mas há 5% das vezes em que pode fazer. Ou está o pivô a arranjar a gravata, ou está a pivô a arranjar o sapato, ou está uma pessoa a dar o último retoque no cabelo. Portanto, saber se está no ar, ou se não está no ar, ou vai faltar mais 5 segundos, ou vão faltar menos 5 segundos, pode fazer toda a diferença. E isso é uma preocupação que eu tenho e tento proteger sempre o pivô, porque no limite estar a proteger o pivô é estar a proteger o rosto, a estação do programa e todos nós que ali estamos. Nós estamos aqui, as pessoas não podem, infelizmente não nos podem ver, nas antigas instalações da NTV, Sim. onde começaste. Já não vinha cá há uma série de anos. Já não entravas aqui, aqui há muitos anos que não entrava aqui. E quando entraste na porta, sentiste assim alguma coisa ou não? Foi um misto. Senti uma nostalgia, por um lado, porque apesar de tudo foi aqui que eu comecei a minha carreira. E eu vim pelo estúdio, onde fizemos hoje o Jornal da Tarde, atravessei pelo estúdio, o acesso é por aqui, eu vim pelo corredor interior e ao mesmo tempo alguma tristeza por ver que hoje não estamos aqui a viver aquela energia e aquela loucura que vivemos em 2001 até 2003. Eu ia convidar-te a viajar a essa altura e a contar-nos como é que foram aqueles tempos, no início da tua carreira, com uma equipa muito jovem, portanto estavam todos a aprender. O que é que tu trazes daquela altura que nunca te vais esquecer? Trago, além das experiências profissionais, trago, e com muito orgulho digo, trago amigos e amigas para a vida. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida. E bolas de Berlim. E bolas de Berlim na memória, agora cada vez menos e mais vezes bolos de chocolate. Houve uma transição. Houve uma evolução, sim. O que é que eu levo daqui? Eu levo que de facto aqueles foram os tempos mais loucos que nós vivemos em termos profissionais, que só seriam possíveis naquele contexto, em termos de calendário e de pessoas. Porque se um projeto igual àquele fosse iniciado em 2023 e não em 2001, seguramente já seriam pessoas diferentes que lá estariam e o resultado teria sido também diferente. Portanto, no essencial é isso. Para mim, na altura, aquilo foi uma oportunidade tão grande, tão incrível que eu tive de aqui entrar. Agarraste. Porque era uma coisa que eu tinha esse sonho de menino. Quando era pequenino, eu dizia que eu queria ou trabalhar na televisão ou ser bancário. Não sei porquê, achava piada. É parecido. Eu não sei, porque eu achava piada. Às vezes eu ia ao banco por alguma razão e achava um piadão ou uma coisa que hoje já não existe, que é os caixas. Eles receberem dinheiro e pagarem às pessoas, que é uma coisa que para nós hoje é impensável. Nós nem vamos ao banco, certo? Praticamente, sim. Mas antigamente era frequente depositar, levantar, fazer esse trabalho que hoje já nenhum de nós faz, mas eu achava aquilo um piadão, e não sei porquê. Tinha um familiar ou outro que era bancário e eu achava piada aquilo, não sei exatamente porquê. Na verdade, nunca fui por aí, não sou nada de... Nunca dediquei a... São duas profissões em polos opostos. Não tem nada a ver. Mas eu achava piada, não sei porquê, mas tive a sorte de vir aqui parar. E aqui estou, não sei até quando, enquanto eu quiser ou enquanto me deixarem cá estar.
Assim será. E o que é que fazia um técnico de exploração na altura? O técnico de exploração era uma coisa tipo 4 em 1 ou 5 em 1. O modelo de trabalho das pessoas da NTV é um modelo, para a época, altamente arrojado. Nessa altura, hoje é banal. Falarmos em servidores, falarmos em ficheiros, falarmos em edição em disco, banalizou-se. Até se faz isso com um telefone ou com um computador doméstico. Na altura, a NTV já tinha um servidor. Claro que o servidor que nós tínhamos era uma coisa, comparado com o que é hoje, uma coisa arcaica. Mas o princípio de funcionamento já era esse. Nós tínhamos o registro ainda com câmaras, com cassetes, aí sim, ainda não havia câmaras de cartão, como há hoje, mas nós fazíamos o ingeste, falamos assim. Portanto, o registro era feito com câmara, com cassete, vou usar um palavrão, ingestado no servidor e era editado nos computadores. E depois era exportado para a emissão, para a continuidade. E quando eu dizia que era 5 em 1, era no sentido em que nós trabalhávamos muito com gravações feitas imediatamente antes de ir para o ar, poucos segundos ou poucos minutos antes. Não era esta lógica de estar o pivô no ar e a peça ser lançada em direto, como acontece hoje. Era uma espécie de uma playlist de pequenos fecheiros em que tínhamos um pivô que durava, por exemplo, 10 segundos e depois colava uma peça que tinha, por exemplo, 1 minuto e meio. Ou seja, eu podia gravar aquele pivô de 15 segundos meio minuto antes e sabia que depois tinha 1 minuto e meio de margem porque estava a peça no ar gravada. Era uma lógica de trabalho diferente, que tinha implicações com o número de pessoas que eu precisava. Portanto, nós éramos poucos, mas mais polivalentes. Tínhamos que fazer câmara, se fosse necessário, áudio, se fosse necessário, controle de imagem, se fosse necessário, mistura, se fosse necessário, continuidade, se fosse necessário, central técnica, se fosse necessário. Éramos mais polivalentes. Mas tu sempre na regi. Sim. Quando a emissão começou, nós éramos 6 pessoas. Claro que na altura era uma emissão de, penso que só 6 horas por dia, ou 7, penso eu. Depois alargou e vieram mais pessoas para complementar a equipa. Mas no início eu fui um dos 6 que estivemos aqui antes da emissão começar, uns 3 meses ou 4. Eu penso que vim para cá em junho ou julho e nós começamos a emitir em outubro. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de ter andado aqui a abrir caixotes e caixas e desembrulhar cadeiras e secretárias e soldar cabos de áudio. Eu lembro-me de soldar cabos de áudio aqui e de arquivar os manuais de instruções dos equipamentos. Portanto, para mim foi todo um mundo novo e maravilhoso que eu tive a oportunidade de experienciar ainda, e na altura eu teria 24 anos, por aí. E lá está, um sonho cumprido que ainda hoje se mantém. Ou ainda estás a viver o sonho ou já te desencantaste com a profissão? Eu hoje vivo muito mais a realidade do que o sonho. Embora eu seja um sonhador por natureza, até porque, por defeito do meu signo peixe, dizem que é um signo altamente propenso ao sonho e à aventura e sei lá, mais uma série de coisas que vocês se calhar sabem melhor do que eu. Acha? Mas dizem que, por norma, o peixe é o signatário do peixe, é esse tipo de coisas, e eu acho que, nesse sentido, continua a ser do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional, já não vivo um sonho, porque quando vives um sonho, estás à procura de uma coisa que não pudeste experienciar, e eu hoje vivo muito mais a realidade, embora tenha sonhos associados a esta realidade que tem a ver com uma capacidade de fazer crescer e fazer melhor coisas que hoje já consigo visualizar nesta nossa realidade. Para além da informação, estás também ligado a programas de desporto e realizas jogos de futebol. Sim. Certo? Primeiro, uma pergunta. Tu vibras muito com a nossa seleção, não? Enquanto profissional? Não, pessoal e profissional, os dois. Será que não se misturam? Não. Eu quando estou em trabalho, qualquer trabalho que seja, eu sou absolutamente imparcial. Nós fomos analisar os jogos que realizaste e comprovar. Estou a brincar. Mas podem ter ido, não tem mal. Sabes que em cada espectador há um realizador. Da mesma forma que em cada adepto há um treinador. Sim. É legítimo. Sim. Mas esta pergunta até surgia e posso ser franca contigo, porque nas pessoas que entrevistamos para te conhecer um bocadinho melhor, falaram muito no Euro 2016 e como animavas a Regi e os pivôs
com a música do Euro, aquela música This One Is For You, do David Guetta. E a Sarah Larson. Meu Deus, essa parte já não sabia do nome da senhora, mas pronto. Animado. De vez em quando, eu acho que é um fecheiro que resiste lá na nossa rede de áudio, porque de Sabes vez em o nome quando... do fecheiro? Não sei o nome, mas já soube porque houve uma alteração recente no equipamento que tinha lá os fecheiros guardados. Houve agora uma alteração do software e, portanto, perdi o controle sobre isso. Mas sei que existe e foi um dos que já não tenho utilização diária, portanto, não precisava de lá estar, mas os nossos colegas do áudio deixaram ficar lá porque sabem que, de vez em quando, faz-nos bem, antes de começar, pôr aquilo a tocar, nem que seja meio minuto, em alto e bom som, para que toda a gente possa ter aqui uma espécie de good revival. Muito bem. É isso. Mas não te deixas, és imparcial nos jogos, realizar, qual é o segredo de realizar um jogo de futebol? Ainda estou a tentar saber qual é o segredo. Não sei se há segredo. Tu trabalhas com mistura também. Trabalho com mistura. Nós, no nosso modelo de trabalho, na RTP, nós temos também nos jogos um operador de mistura. Assim. Há outras estações que já não utilizam esse modelo, mas o nosso modelo de trabalho é esse. E é com esse modelo que eu tenho tido a oportunidade e o prazer supremo, esse sim, de estar nos jogos da seleção de há 2 anos e tal, desta parte. Mas como é que aprendeste a realizar jogos de futebol bem diferente da tua realidade cotidiana? Muito diferente. Não é só futebol. Vamos ver. O meu percurso aqui, esta coisa da informação diária tem a sua relevância porque nos dá muita bagagem, dá-nos muito traquejo. Eu costumo dizer, dá-nos muitos quilómetros, são horas de emissão, horas e horas e horas e horas de emissão, de emissões de manhã, à tarde ou à noite, com diferentes pessoas, diferentes coordenadores, diferentes pivôs, diferentes temáticas. Nesse aspecto dá-nos muita bagagem. É como um condutor fazer quilómetros. Certo. Certo? Agora, a questão do desporto. Vamos ser sinceros, eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer. Se eu pudesse, só fazia desporto. Tu podes dizer aquilo que quiseres. Se eu pudesse, eu só fazia desporto, porque é o que eu gosto. Ok. E é aquilo que me desafia mais. É aquilo que me deixa mais desconfortável, é aquilo que me deixa mais estressado no bom sentido da palavra. Mas nestes mais de 20 anos que eu cá estou, houve uma altura em que nós aqui fazíamos, quando digo nós aqui, digo nós, RTP, internamente, produção nossa, feito com meios nossos e com pessoas nossas. Nós fazíamos muito desporto de pavilhão. Portanto, todas as modalidades de pavilhão, ou muitas delas, eu pude experienciar. Basquete, handball, hóquei, futsal, futebol de praia, por exemplo, não é pavilhão, é exterior, mas é semelhante, o modelo de trabalho é parecido. Tudo isso foi experienciado por mim ao longo dos anos. Houve uma altura que talvez tenha sido uns 5 anos ou 6, na altura em que nós ainda tínhamos os direitos de exibição da Liga dos Campeões, agora não temos, que eu fiz esse trabalho de segundo realizador nos jogos da Liga dos Campeões. Portanto, havia um realizador principal e eu era uma espécie de segundo realizador, ou era o braço direito do realizador e fazia a gestão dos slow motions, dos replays, dos lances. Portanto, nesse sentido, foi, por um lado, os desportos de pavilhão, as várias modalidades ou similares que eu fazia já ou fiz como realizador principal, e no caso concreto do futebol foi esse crescimento ou essa oportunidade de estar muito perto do realizador principal durante essa meia dúzia de anos em que nós tínhamos ainda os jogos da Champions e que eu estava lá ao lado e fui aprendendo, observando e tentando assimilar o máximo que eu podia sobre esse desporto. Não é mais difícil que os outros, mas tem uma relevância maior que os outros. É mais perigoso um jogo de futebol de praia ou de futsal do que um jogo de futebol. Porquê? Porque o risco... Porque o campo é muito mais pequeno, porque a bola chega muito mais rápido de uma baliza à outra, porque o jogo é mais fácil perder coisas. Apesar dos jogos de futebol serem hoje muito mais rápidos do que eram há 20 anos ou 30, porque a bola sai, eu apanho a bola e reponho, porque o guarda-redes não pode apanhar com a mão, tem que chutar para a frente, porque há muito mais combate ao jogo sujo, não é? Portanto, há mais tempo útil de jogo, é mais rápido, tudo mais rápido, mas, apesar de tudo, o campo tem 100 metros ou 100 e poucos metros. E há mais tempo entre uma baliza e a outra.
É nesse sentido. Mas lá está, os jogos da seleção A têm outra projeção e notoriedade, não é? Quando nós fazemos os jogos da seleção A, nós estamos o nosso cliente, vou chamar assim, o nosso cliente é a UEFA, é o mundo, não é Portugal. Nós quando fazemos aquilo, quando produzimos aquilo, nós estamos a pensar no mercado português. A RTP pega naquele sinal que nós estamos a fazer para todo o mundo e utiliza para Portugal, onde se coloca a voz do narrador e do comentador e o repórter de pista que possa existir, que é o que acontece na maior parte dos casos. E com que foco é que tens que estar nesses jogos? Total e mais algum. E o que é que te preocupa quando entras na Regi para realizar um jogo desses especificamente? O que é que me preocupa? Nunca perder a bola? É não perder algo. A preocupação, primeiro, olha, é como. Vou fazer aqui uma analogia. É como uma pessoa que tirou a carta de condução. Primeira preocupação quando vais andar de carro, depois de ter a carta, claro que só por ter a carta não faz-te um piloto de Fórmula 1, mas faz-te apenas um encartado. Tu podes ter a carta e ser um bom condutor, ou ter a carta e ser um mau condutor. E depois podes conduzir carros só para ir às compras, ou para ir ao ginásio, podes conduzir carros de rally, podes conduzir motas, ou podes conduzir carros de Fórmula 1, ou aviões, se fosse o caso disso. Portanto, o que é que me preocupa? Cumprir um conjunto de normas às quais estamos obrigados segundo os padrões da UEFA. Preocupa-me ir tentando, jogo após jogo, lance após lance, momento após momento, ir ao encontro daquilo que é a minha forma de ver o jogo como realizador e respeitando a forma de ver o jogo enquanto espectador. E de facto, o perigo supremo é perder algo muito importante que não se possa perder. Depois não vais para casa a ver a bola? Vejo às vezes em casa, não no próprio dia, algumas coisas e tenho a gravação de analisar os jogos depois, um dia, ou dois, ou uma semana, ou um mês depois. E faço a análise ou de alguns lances de um jogo antes de começar o jogo seguinte com a nossa equipa de câmaras. Sim, levo o computador, corto ali algumas partes e discutimos ali, olha, este lance, o que é que tu achas? O que é que está bem? Tal o que é e que está qual mal? o treinador faz com os jogadores, não é? No fundo, é isso que se trata, sim. E é importante eu ouvir a experiência, ouvir a opinião deles para poder evoluir. O espírito crítico é extremamente importante e eu acho que é uma virtude que eu tenho. Para além de outros defeitos, eu lido bem com a crítica e gosto que critiquem quando eu sinto que a crítica é fundamentada, legítima e honesta. Olha, é uma frase de um realizador, curiosamente, também da RTP, mas que me disse uma vez que não é importante o erro, o importante é o que fazemos depois do erro. Portanto, concordo, acabo por concordar. Para alguém que nos esteja a ouvir e queira seguir esta profissão, ou que tenha o sonho de ser realizador ou bancário, tu podes falar enquanto realizador. Bancário não, já está em extinção essa profissão. É isso, já foi. E se calhar realizador não sei se está em extinção ou não, logo veremos. O que é que dirias a esta pessoa? Vai entrar num mundo louco, apaixonante, desafiante e viciante. Porque o mundo da televisão, eu acho que o mundo da televisão e o mundo da realização em particular, todos eles serão. Eu não conheço todos os mundos de toda a gente, cada um tem a sua experiência e, portanto, poderá falar da sua vivência enquanto profissional. Mas isto é uma coisa viciante. Nós chegamos a uma altura que não conseguimos pensar do tipo, o que é que eu posso fazer mais sem ser isto? Eu posso vender casas. Ou pensos para carecas. Não tenho problema nenhum. Ou bolas de Berlim na praia. Ou bolos de chocolate na chegada do aeroporto. Tranquilo. Mas, na verdade, isto é uma atividade que nos desgasta, que nos estressa, que nos corrói muitas vezes, mas ao mesmo tempo é um vício tremendamente difícil de deixar. Portanto, aquela coisa dos botões e das luzes, o frenesinho, o countdown, o direto, o risco. Eu costumo dizer que risco é o meu nome do meio. Não é? Desculpa que não te apresentei assim, Exatamente. mas agora mas eu costumo dizer que risco faz parte. Josué. Risco é a nossa vida. A nossa vida, a palavra que melhor define a nossa vida é risco. E a palavra que define a nossa vida enquanto profissionais de televisão é risco também. É todos os dias correr riscos. Vamos então à ronda de perguntas finais. Vamos à pergunta 1000 ciclos. Qual é o teu guilty pleasure televisivo? Guilty pleasure. Vou tentar traduzir ou interpretar aquilo que me estás a dizer.
É uma coisa tipo proibida, secreta, mas que eu faço. Sim. E que até poderias ter vergonha de admitir, mas vais admitir aqui. Não tenho vergonha nada. Eu tenho por mim um lema que é: perante uma grande adversidade, ou uma grande dificuldade, é uma resposta rápida, mas eu vou só enquadrar. Ou um grande problema, às vezes, por muito que isso nos custe, é como pedir desculpa, é difícil. É tremendamente difícil, muitas vezes. Mas eu costumo dizer que, perante uma grande adversidade, e repito, por muito que ela nos custe, e por muito que ela seja injusta, e por muito que ela nos possa doer, às vezes é melhor ficar corado um quarto de hora, porque teve a coragem de enfrentar e de perguntar e de insurgir e de ir à procura do que ficar amarelo um mês, ou 2 ou 3, por não ter tido a coragem de perguntar, de tentar resolver e de seguir em frente. Portanto, a nossa vida é assim, ou se faz ou não se faz. Se faz e faz bem, parabéns. Se faz e faz mal, aprendeu, e na próxima já vai fazer bem. Portanto, o que é que eu tenho, às vezes, das poucas vezes que vejo televisão, fora daqui, e há bocado disse que a Regia era o pior lugar do mundo para ver televisão, não disse? Talvez, não disse. Acho que não. Não disse, mas Não. é. A Regia é o pior lugar do mundo para ver televisão, porque às vezes chego a casa e a minha mulher pergunta: ora, então quais são as notícias de hoje? E eu fecho assim um bocadinho, cerro assim um bocadinho os olhos e começo a pensar, não nas imagens, mas no alinhamento, para eu tentar lembrar-me quais foram as notícias que nós falamos. E dar ali os headlines. E tentar perceber o que é que nós falamos sobre isto, não falamos, mas qual era a notícia, mas o que é que aconteceu de facto. Tenho que ir ver agora. E então em casa, como espectador, já consigo ver ou ir atrás daquilo que o espectador comum, não aquele que vê televisão na Regia, porque é o pior lugar do mundo para ver, que quer ver. Portanto, uma coisa que eu às vezes faço, das poucas vezes que vejo televisão, e como gosto um bocado de desporto, e como ouço tantas críticas ao desporto e ao futebol, em particular, às vezes vejo um bocadinho aqueles programas que não devia ver, que é um conjunto de pessoas que nada percebem do assunto ali a dissertarem sobre uma coisa que não percebem nada e acharem que são os donos daquilo tudo e que sabem muito sobre o assunto. E quando eu vejo, com todo respeito, um advogado a falar de balneário, ele nunca entrou no balneário, provavelmente. Ou quando eu vejo um economista a falar do lance de arbitragem, ele não sabe as regras da arbitragem, como eu também não sei as regras todas da arbitragem. Não são opiniões que sejam credíveis, mas eu gosto de ver às vezes para me rir ou para chorar. E ainda bem que Mas existem, que assim, Exato. Há palco para tudo, há público para tudo. é o teu guilty pleasure. É um bocadinho, Muito bem. é o que me ocorre neste momento. Se calhar tenho outro que não me está a ocorrer, mas depois eu posso-vos dizer isso quando Muito acabar a bem. gravação. Fica prometido. Esta é a pergunta mira técnica. Qual o conteúdo televisivo que mais te marcou até hoje? Conteúdo televisivo que mais me marcou. Eu não sei, daquilo que eu vejo ou daquilo que eu faço. Do que vês? Tu que vês? Enquanto telespectador. Enquanto espectador, aquilo que eu, tirando aquilo que é a informação diária que eu consumo como espectador, de uma forma mais ou menos frequente, que lá está, o vício também vem por aí. Eu não sou jornalista, mas acabo de ter hábitos um bocado jornalísticos, estar a acompanhar sempre aquilo que se passa. Aquilo que eu gosto de ver na televisão como espectador são 2 tipos de grandes espetáculos, que eu acho que são os espetáculos que tenderão a poder manter-se na televisão, enquanto produto audiovisual, que são as grandes transmissões esportivas e as grandes transmissões de espetáculos musicais, tipo grandes concertos, grandes concursos de talentos e as grandes provas mundiais, Jogos Olímpicos Mundiais de várias modalidades. Adoro os desportos de inverno, por exemplo. Acho que do ponto de vista plástico são lindíssimos. Eu nunca fiz nada de inverno, não sei dar saltos, nem ski, nem ski, não, school, se calhar já consegui alguma coisa, mas acho aquilo fantástico, acho que são atletas incríveis e do ponto de vista da transmissão, acho aquilo esplêndido, é bonito de ver, é fantástico, aquela dinâmica, eu gosto daquilo. Agora, desporto, juntando as duas coisas, claro, eu sou um bocadinho maníaco da bola e gosto muito dos grandes campeonatos da Europa e do mundo e gosto. E é o que recomendas ver? Porque, na verdade, aquilo são grandes espetáculos, de grande complexidade, de grande relevância e de grande dificuldade de fazer bem. E de fazer bem à primeira, que é o grande desafio do direto e é o grande desafio do realizador. O desafio do realizador é fazer o RTE, Real Time Editing. Esse é o grande desafio. É fazer em direto tão bem como se fosse gravado. Como se gravar. Que é muito difícil e não se consegue. Passamos agora à pergunta share. O que recomendas ver na televisão? O que é que eu recomendo ver na televisão? Se calhar já respondeste um eu sei bocadinho a pergunta eu sei que o anterior. share, sim.
Os shares e as audiências estão todas pela hora da morte, em todos os canais, uns mais do que outros, por força de circunstâncias várias, culpa própria de nós, dos produtores de conteúdo, e por mudanças de sociedade que levam a que as pessoas querem outro tipo de coisas. O que eu acho que está a mudar na televisão, ou vai mudar, as pessoas podem, os espectadores mais novos, eles veem televisão. Eles não veem, muitas vezes, a televisão, a nossa televisão, que eles veem ou no telefone, ou no tablet, ou no metro, ou gravado e puxam atrás, ou só as séries preferidas, ou veem uma série de 5 episódios tudo seguido. Ou via streaming, né? Por exemplo, aqui na RTP, na Play. Não? O RTP Play é incrível. Eu próprio me penalizo a mim próprio, porque a RTP Play, que custa 0 a todos nós, é um videoclube imenso, gigantesco, de tudo que é conteúdos. Informativos, documentais, ficção, musicais, desportivos, é incrível, custa 0, basta ter internet e tempo para poder explorar. Tem lá imensa coisa de muita qualidade. Vamos aceitar o RTP Play como uma recomendação dele, vamos. Sim. E eu acho que também já respondeste a esta questão, que é a nossa pergunta zapping. Ich denke, die Amerikaner. Qual o futuro que vês para a televisão? O futuro... Vai deixar de existir ou não, continuará? Não vai deixar de existir. Como não deixou de existir a rádio por haver televisão, como não deixou de haver cinema por haver televisão e rádio, e não deixou de haver imprensa escrita por haver imprensa online, não vai deixar de haver. A televisão, obviamente, que tem que se reinventar, tem ciclos, está a passar uma fase muito má, muito difícil, tem que se reinventar do ponto de vista dos formatos que exibe, das formas de trabalhar e das tecnologias que utiliza, mas eu penso que naqueles grandes eventos de relevância planetária continuará a ser o meio de difusão por excelência e prioritário e preferido dos telespectadores, dos consumidores ou dos cidadãos, se queremos assim dizer. Vasco Risco Josué. Da Silva Pereira. Obrigada. Já acabou? Já. Ótimo. Mais um para o arquivo. Mais um para o arquivo. Feito, mais um para o arquivo. Obrigado. Obrigada. A entrevista de hoje foi gravada nas antigas instalações da NTV. Agradecemos ao Centro de Produção do Norte a disponibilidade em receber-nos. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves. A apresentação, o guião e a produção são da Delfina Rocha e da Beatriz Alves. O som e a edição, Ricardo Coutinho.